Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Que a boa mão de Deus esteja sobre você nesta semana. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para poder enfrentar as batalhas da semana. Vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo 22. Está escrito assim: Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o seu nome nesse momento. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que o seu Espírito abra o nosso entendimento, que possamos compreender a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oramos por Jesus, por ele te agradecemos. Amém. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, jamais te deixarei. O texto que nós lemos diz que as pessoas, ao se encontrarem com Jesus, ficavam maravilhadas. Na verdade, é impossível se encontrar com Jesus e permanecer indiferente. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus no tempo da Bíblia e nos dias de hoje não saem sem ser, de alguma maneira, afetadas por Ele, por sua presença, por sua palavra, por seu ensino. De alguma maneira nós seremos tocados por Ele. Quando nós olhamos para Jesus e para as coisas que Ele fez, nós não temos outra alternativa senão ficarmos maravilhados. Jesus curou os enfermos, andou sobre as águas, multiplicou pães e ressuscitou mortos. Quando nós lemos os evangelhos e vemos as coisas que Jesus fez, verdadeiramente não há como não ficar impressionados. Como as pessoas reagiam no encontro com Jesus? Bom, os pobres e os necessitados corriam para ele. Os pobres, os aleijados, os cegos, os surdos, as pessoas que estavam perdidas, desesperançadas, elas corriam para Jesus e Jesus as acolhia
cuidava delas, sarava suas dores, dava a elas uma nova oportunidade de vida. Os religiosos que se encontraram com Jesus ficavam furiosos. Chegaram a dizer que Jesus estava possesso por Beelzebu, o maioral dos demônios. Muitos dos discípulos de Jesus, eu disse muitos deles, abandonaram Jesus porque não suportaram a sua mensagem. Eles disseram para Jesus: duro é esse discurso, quem pode suportar isso? E foram embora. E Jesus então vira para os 12, para aqueles que estavam mais próximos dele, e diz para eles: vocês não vão embora também? Então Pedro, tomando a dianteira, diz, sempre Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Um dos seus discípulos, Judas, que era aquele que cuidava do dinheiro, traiu Jesus. Os parentes de Jesus, quando perceberam a grande mudança na vida dele, depois do batismo, quando Jesus saiu a pregar, curar, ensinar, eles acharam que Jesus tinha ficado louco, ele está fora de si. E os evangelhos registram que eles saíram para prender Jesus, porque naquele tempo as pessoas que estavam fora de si, os loucos, eram presos, eram acorrentados. E neste momento específico do texto que nós lemos, do versículo 22 deste capítulo 4, a comunidade, as pessoas que cresceram em torno de Jesus, a vizinhança de Jesus, quando viram Jesus, ficaram impressionadas e disseram: como que ele faz essas coisas todas? Esse aí não é o filho do José? Então todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, de alguma maneira foram impactadas com a presença, com os atos e palavras de Jesus. Os pobres e necessitados correram para ele. Os religiosos disseram que ele estava possesso de demônios. Muitos discípulos o abandonaram porque não suportavam o seu discurso. Judas, um daqueles que estava perto, o traiu. Seus parentes acharam que ele tinha ficado louco. Seus vizinhos olharam para ele e: mas esse aí não é o filho do José? Filho do José? Filho de Deus? Filho do homem? O que é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus, quando ele olha para a reação das pessoas, esse aí não é o filho do Zé? Quando Jesus olha para a reação deles, é a maneira como o povo da cidade dele reagiu aos seus ensinos, aos seus atos e palavras, Jesus disse: nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Jesus então ele percebe que ele não é compreendido, nem seu ministério é aceito ali, por isso ele diz isso. A comunidade na qual Jesus cresceu não conseguiu crer nele. Na verdade, a Bíblia diz em outro evangelho que em Nazaré, onde Jesus cresceu, ele não pôde fazer senão uns poucos milagres, mesmo assim impondo as mãos sobre as pessoas, porque era grande a incredulidade delas. Para aquelas pessoas que cresceram com Jesus, ele era apenas o filho do Zé. E para você, quem é Jesus para você? A Bíblia nos faz saber que Jesus é o Filho de Deus. O que significa isso quando a Bíblia fala de Jesus como Filho de Deus? A Bíblia quer ressaltar que Jesus, na sua glória, no esplendor da sua majestade, em igualdade com Deus, ele é o Filho de Deus. Significa que Jesus, o Filho de Deus, é aquele que fala com o Pai face a face, como um igual. Em Jesus não há menos nem mais do que no Pai. Jesus e o Pai, eu e o Pai somos um, como o próprio Jesus disse. O Filho de Deus é aquele que no esplendor da sua glória, vestido de majestade, fala com Deus face a face. E se Jesus falasse conosco
como Filho de Deus, no esplendor da sua majestade e glória, simplesmente nós não suportaríamos a presença de Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Jesus, subsistindo na forma de Deus, ou seja, em toda a sua glória e majestade, em todo o seu esplendor, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e assumindo forma de servo, semelhante a cada um de nós, semelhante aos homens. O João vai dizer de uma outra forma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Esse aí não é o filho do José? Perguntaram os vizinhos de Jesus. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, mas que se esvaziou e se fez filho do homem, aquele que, no esplendor da sua glória, falava com Deus face a face, se esvaziou e se fez filho do homem para falar comigo e com você face a face. Quando Jesus se encontra comigo, com você, como um igual, como filho do homem, quando ele fala comigo e com você, como você reage ao encontro com Jesus? Nenhuma pessoa se encontrará com Jesus e sairá sem ser afetado pela presença dele. De alguma maneira a pessoa vai reagir à presença, ao encontro com Jesus. Você pode até fugir de Jesus, não querer saber dele, não se interessar. Se alguém abrir a boca e falar esse nome e você falar não me interessa, mas de qualquer maneira, se você ouviu esse nome, esse bendito nome, e você reagiu a esse nome, você já está tomando uma posição em relação a Jesus. Você já está em um posicionamento em relação a Jesus. Os pobres necessitados correram para eles. Os religiosos disseram que ele tinha demônio, estava possesso de Belzebu. Muitos discípulos não suportaram o discurso dele, o ensino dele. Um dos seus discípulos o traiu. Os parentes acharam que ele havia ficado louco. Seus vizinhos não conseguiram ver quem era Jesus. E você? Quem é Jesus para você? No século XIX aconteceu um movimento intelectual interessante. Um grupo de estudiosos, eles se empenharam naquilo que ficou conhecido como a busca pelo Jesus histórico. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que o Jesus da Bíblia, o Jesus da fé, esse do qual eu estou falando, tão apaixonado aqui por ele, eles acreditavam, esses estudiosos do século XIX e parte do século XX, que o Jesus histórico não era o Jesus da Bíblia, que o Jesus da fé, o Jesus que nós cremos, era produto, era resultado daquilo que a igreja primitiva disse que ele era, que na verdade Jesus não era nada disso. Essas pessoas começaram esses estudos a respeito do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, o homem que viveu na Galileia, porque elas estavam influenciadas, em primeiro lugar, pelo liberalismo teológico, pelo crescente secularismo que aconteceu no século XIX e continua até hoje, e também pela crítica histórica. Eles começaram a usar a história, a sociologia, a antropologia e outras ciências neste movimento intelectual que ficou conhecido como a busca do Jesus histórico. Nesse caminho deles, dessas pessoas que fizeram essa busca por Jesus, eles começaram a relatar em teses, em dissertações, escrever livros e artigos, e eles retratavam Jesus como um rabino. Jesus, um rabino da Galileia. Jesus, um judeu. Jesus, um carpinteiro. Jesus, um profeta. Então começaram a identificar uma característica de Jesus
e tentaram então estabelecer essa identidade daquilo que eles começaram a chamar como Jesus histórico. 100 anos se passaram e uma pessoa chamada Albert Schweitzer, esse sujeito era médico, teólogo, filósofo, missionário na África, e ele fez uma grande pesquisa, uma revisão de todas. O que é uma revisão? Ele pegou todos os trabalhos que haviam sido escritos por Jesus, leu todos esses trabalhos e fez um artigo dizendo que era impossível, que era uma grande tolice, que era uma grande bobagem fazer todo aquele estudo para identificar o Jesus histórico, porque o Jesus histórico e o Jesus da fé são a mesma pessoa, e você não pode separar o Jesus dos evangelhos do Jesus, o homem da Galileia, que tudo aquilo era uma busca desnecessária, pois o que importava mesmo para nós que somos cristãos, o que importa mesmo para a humanidade é o Cristo da fé, é o Jesus da fé. Então, ele propôs que aquela busca se encerrasse. Com esse artigo dele, que ele faz essa avaliação toda, ele diz: é impossível, em razão das limitações dos documentos, identificar e das pesquisas que foram feitas, encontrar o Jesus histórico. Se você observar algumas publicações, você ainda vai encontrar muitas pessoas ainda na busca do Jesus histórico. Eu tenho aqui na minha biblioteca muitos livros, muitos relatos, livros difíceis de ler. São livros difíceis de ler, que falam sobre o Jesus histórico, Jesus, um judeu, Jesus, um galileu, Jesus. Então, todos esses livros dessas pessoas, que foram livros muito populares na década de 80, 90, nessa década principalmente 90, esses livros fizeram muito sucesso, e a gente queria estudar cristologia, não sabia direito onde estava colocando o pé, comprava esses livros, mas são livros que são resultados dessa busca, a busca pelo Jesus histórico. E aí vem o Albert Schweitzer e ele diz: encerre essa busca. Não é possível encontrar o Jesus, separar o Jesus histórico do Jesus da fé. Essas pessoas fizeram todas essas coisas, esse movimento todo na busca de Jesus. Quando eu falo isso aqui para você, das pessoas que fazem um movimento para a busca de Jesus, a Bíblia fala assim: perto está o Senhor está perto de todos aqueles que o buscam, o Senhor está perto e responde àqueles que invocam. O Senhor diz no Evangelho, na palavra de Deus está escrito: buscar-me-eis e me achareis. Esse é o profeta que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o coração. É interessante que essa busca é uma busca intelectual, a busca pelo Jesus histórico, pelo Jesus, é uma busca intelectual. Quais razões dessa busca? Se nós pensarmos no liberalismo teológico, com as suas propostas de desmitologização da Bíblia, que os liberais, eles não creem na ressurreição, não creem em milagres. Então, se eles não creem na ressurreição, se eles não creem em milagres, se eles não creem nos relatos do Evangelho, sobra o quê? Sobra o Jesus histórico. Então, vamos pesquisar esse cara. A Bíblia fala, Jesus diz assim: aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre, aquele que pede recebe. E você vai me encontrar se você me buscar com todo o seu coração. E você, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus para você? Como é o seu relacionamento com Jesus? Você tem buscado Jesus? Como é o seu relacionamento com Ele? De que maneira você tem se relacionado com Jesus? Qual a relevância dele para a sua vida? Jesus é só um personagem da história para você? Quem é Jesus para você? Sabe, meu irmão, minha irmã, responder essa pergunta é essencial. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos assim: quem os homens dizem que é o Filho de Deus? Evangelho de Marcos, capítulo 8. Quem os homens dizem que é o Filho de Deus?
Ah, eles dizem que você é um dos profetas antigos. E eles começam a dizer a respeito, dizem que você é Elias. Eles dizem que você... Cada pessoa vai falar uma coisa a respeito de Jesus. Essa é uma pergunta fundamental. E Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, sempre Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? A pergunta que sobra dessa nossa reflexão. Quando as pessoas fizeram a busca pelo Jesus histórico, na verdade eles estavam fazendo a busca pelo filho do José, carpinteiro. Jesus, o carpinteiro, o filho do José, eles estavam buscando essa pessoa. Muitas pessoas que se encontraram com Jesus o rejeitaram. No passado e ainda hoje rejeitam Jesus. Para algumas pessoas, conforme nós vimos, Jesus é somente o filho de José. Para outras, nesses dias e naqueles dias, a mensagem de Jesus é insuportável. Nós convivemos com pessoas nos nossos dias, pessoas que não toleram a mensagem do Evangelho. Para elas, a mensagem do Evangelho é insuportável. Algumas pessoas, elas dizem que é impossível conciliar os ensinamentos de Jesus Cristo com a cultura do nosso tempo, com o sistema no qual nós vivemos. É impossível, em face de toda evolução da humanidade, conciliar os ensinos da palavra de Deus com o tempo que nós vivemos. E aí nós teremos grandes dificuldades se nós olharmos o que a palavra de Deus diz sobre família, casamento, relacionamento, sexo, relacionamento com autoridades, relacionamento com subordinados, sobre o amor, sobre o perdão. Se nós olharmos simplesmente o que a palavra de Deus fala sobre o perdão, oferecer a outra face, andar a segunda milha, amar o seu inimigo, nesse mundo maluco que nós vivemos, talvez você possa pensar assim, não dá para ir. É impossível conciliar o ensino de Jesus e talvez você pense que o ensino de Jesus está ultrapassado. Talvez você diga que a mensagem do Evangelho precisa ser atualizada. Esta é uma afirmação, uma frase que é dita ao longo de toda a história da igreja. Não, o Evangelho precisa ser atualizado. A palavra de Deus precisa ser conformada ao nosso tempo. Se você está contado entre aqueles que rejeitam Jesus, talvez você tenha uma dessas posições ou outras que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, louvado seja Deus, ouviram o chamado. Muitas pessoas, os pobres, os necessitados, os aflitos, os desesperados, aqueles que choram, que sofrem, esses ouvem o chamado de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham até a mim, escutem a minha mensagem. Tomem sobre vocês os meus mandamentos, aprendam de mim. E muitas pessoas, multidões e multidões impactadas pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, pela mensagem de Jesus, pela pessoa de Jesus, correm até Ele e são acolhidos. Para essas pessoas, mais do que ser o filho de José, Jesus é o Filho de Deus, aquele que falava e fala com Deus face a face na plenitude da sua glória, que se esvaziou por amor a nós e se fez filho do homem para falar comigo e com você face a face. Vou repetir isso porque eu gosto muito. O Filho de Deus, aquele que fala com Deus face a face, se fez filho do homem
para falar comigo face a face. O Filho de Deus, aquele que fala com Deus como um igual, se esvaziou e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho do Homem, o Deus encarnado, fala comigo face a face, fala com você como um igual. Que coisa maravilhosa! Por que ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é aquele que rejeita, aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, receba a vida eterna. Aquele que fala com Deus face a face, o Filho de Deus, fala com Deus como um igual, se esvazia, se faz filho do homem para falar comigo face a face, falar comigo como um igual. Quem é Jesus para você? Para mim, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a expressão exata do amor de Deus. Para mim, ele é o Redentor, aquele que me liberta, que quebra as minhas cadeias. Redimir é libertar, o Redentor é aquele que liberta. Ele é o meu resgatador. É nele que eu sou transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É em Cristo que os meus pecados são perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu Salvador. Ele remove de mim os pecados e retira de sobre mim, como diz uma canção antiga, a espada da lei. E ele me faz de novo filho de Deus. Nele eu sou salvo. Salvo de quê? Salvo da morte eterna. Sou reconciliado com Deus. Recebo a regeneração, ou seja, nasço de novo. Sou novamente filho de Deus. Tudo isso é Jesus para mim e para todo aquele que ele acolhe, que corre para ele. Ele é o meu Senhor, porque ele governa a minha vida. Jesus é o Filho do homem, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Redentor, ele é o Libertador, ele é o Reconciliador, ele é o meu Salvador e ele é o meu Senhor. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para nós concluirmos essa nossa reflexão, mais uma vez eu te pergunto: quem é Jesus para você? De que maneira você se relaciona com Jesus? Você passa tempo, relacionar é passar tempo com. Você passa tempo com ele, Jesus é a prioridade da sua vida. Como você responde ao amor de Deus oferecido a cada um de nós em Cristo Jesus? Quando fala dessas coisas, deste tempo e dessa oportunidade que nós temos, Mateus no capítulo 24, Mateus ali está fazendo no capítulo 24 uma descrição do final dos tempos, dos últimos dias, que são estes dias que nós estamos vivendo. Mateus diz assim, vou ler o texto, Mateus 24, a partir do versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que esse texto está dizendo? Que as pessoas estão vivendo a vida comum delas, rejeitando a mensagem de salvação, alheias a tudo isso, se entregando às coisas mundanas, comendo, bebendo, casando,
dando-se em casamentos, vivendo a vida comum, a vida comum secular, a vida comum sensível, sem se preocupar com as coisas eternas. Nos dias de Noé foi assim, até que a porta da arca se fechou e Deus abriu as comportas do céu e da terra. Aí as pessoas correram para a arca, mas aí já era tarde. Assim é esse tempo. O Senhor Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus, o convite de Jesus é: venham até a mim. Venham até a mim e eu vos aliviarei. Tomem sobre a sua vida o meu jugo, me deixe ser senhor da sua vida e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Os religiosos não estavam cansados nem sobrecarregados. Os vizinhos de Jesus não estavam cansados nem sobrecarregados. Muitos discípulos o abandonaram porque não estavam cansados nem sobrecarregados. Mas os cansados e sobrecarregados que vão até Jesus, Ele os acolhe com amor, com alegria, remove o peso, o fardo das suas costas e lhes dá descanso. Ele diz: o meu jugo, o meu governo, o meu senhorio é suave, o meu fardo é leve. Às vezes nós vivemos debaixo de pesado jugo, carregando uma sobrecarga insuportável, querendo viver a nossa vida do jeito que nós achamos que é certo. Levantamos o nosso nariz, não quero saber disso, não preciso disso, mas Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vem até a mim e você vai encontrar descanso para a sua alma. Como você reage ao encontro com Jesus? Como é o seu relacionamento com Ele? Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta é fundamental para a sua vida. A resposta a essa pergunta vale a eternidade. Já nesses dias, o Senhor já traz alívio, descanso, paz. Ele é o príncipe da paz. Ele já traz descanso, alegria. O fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Então, já nesse tempo, nós começamos, pela bondade, misericórdia e graça dele, experimentar na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Corra para Cristo. Aceite o convite dele, vinde a mim. Aceite o chamado dele. Eu não sei como você está vivendo sua vida. Talvez você está vivendo longe dele, desinteressado com as coisas do céu, com o amor graciosamente oferecida por Deus em Cristo. Talvez você tenha desprezado tudo isso. Isso aí é o filho do Zé? Vamos embora viver nossa vida. Nós estamos muito ocupados para dar importância a essas coisas. A Bíblia diz aqui que eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que, não espere, não duvide, hoje é o dia. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvires a minha voz, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você permaneceu até agora comigo, ouvindo esta mensagem, é porque o Senhor está te chamando. É porque isso é importante para você. Então, não despreze. Se hoje ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração. Corra para Jesus. Ele diz: vinde a mim. Vá até Jesus. Busque Jesus. Se você tiver dificuldade para isso, pode me mandar uma mensagem. Como que eu faço, Cícero? Como que eu posso ir até Jesus? Me ajude, eu quero. Fala comigo. Tem meu telefone aí, tem meu contato, você me manda uma mensagem, eu faço um comentário, eu vou atrás de você e vou te falar como você pode viver a sua vida
e melhorar o seu relacionamento com Cristo. É desejo dele, ele quer. Sabia? Ele quer. E você? Você quer? Vamos orar? Quero orar pela sua semana, quero orar pela sua casa. Se você tem uma necessidade, quero colocar diante de Deus. Se você quiser acolher o convite de Jesus, diga para ele durante a oração: Senhor, eu quero. Eu quero atender o seu convite, eu quero ir até o Senhor. Me acolha. Tira a sobrecarga dos meus ombros. Eu quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Eu quero encontrar descanso para minha alma. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua bondade, amor, misericórdia, por sua graça. Se o Senhor nos perguntar, Pai, quem é Jesus para nós, nós vamos responder: Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Submetemos a Ele a nossa vida. Entramos em aliança com Ele para declarar que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Jesus é o Filho de Deus que se fez Filho do homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Jesus é o nosso Redentor. Nós nos alegramos na sua presença e nesse momento entregamos ao Senhor a nossa vida. Queremos te pedir, Deus querido, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa-nos quando nos afastamos do Senhor, profanamos o seu nome, saímos da sua presença, fazemos aquilo que é mal. Perdoe os nossos pecados. Nos acolha agora na sua presença diante do Senhor. Eu quero te pedir de maneira especial que o Senhor abençoe, Deus, o meu irmão, a minha irmã. Que a graça, a bondade, o amor do Senhor esteja sobre a vida dele. Espírito Santo, fale a este coração que está comigo. Que ele seja fortalecido, que o Senhor o liberte, quebre as suas cadeias, quebre os seus grilhões, muda, Senhor Deus, o seu coração e a sua mente. Eu quero te pedir também, Deus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, nos desafios da semana. Vai na frente. Vai abrindo o caminho, vai aplanando o caminho, tira os tropeços, tira os impedimentos, embaraço, dá vitória, dá sabedoria, dá graça para tomar decisão, Deus. Repreende da nossa casa a enfermidade, repreende na nossa casa o mal, livra-nos do maligno, dos demônios, daqueles que atacam, assediam, enganam, mentem, seduzem, livra-nos dele. Espírito Santo, fala conosco ao nosso coração, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã. Eu abençoo a casa dele agora em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Eu abençoo o trabalho dele em nome de Jesus. E Deus, que a sua boa mão esteja sobre ele, sobre ela, para conduzir e livrar de todo mal. Assim te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana. Te vejo aqui na semana que vem.